Boa noite. Aleluia. Porque ele vive. E aí, vamos cantar? Vamos adorar aquele que é digno, né, Bia? Não existe nada maior do que a palavra do nosso Pai. Que seja hoje uma noite maravilhosa de entendimento, de revelação. Nós temos que compreender que tudo que nós aprendemos com o mundo foi tudo de maneira muito intelectual. Que a pessoa que realmente foi designada pelo céu para nos ensinar é a pessoa do Espírito Santo. É difícil de você entender. Por 28 anos eu vivi no mundo, eu fui ensinada pelo mundo, eu tive, graças a Deus, uma família que não era tão disfuncional. Só que eu aprendi coisas com o mundo. Eu nasci de novo. Nasci lá no meu quarto, não foi num lugar como esse. Só que, como a palavra de Deus diz, eu nasci como um bebê. Então, o meu intelecto, minha parte exterior, continha uma porção de entendimentos, mas que eu aprendi quando eu estava na morte. Então, é toda uma jornada que nós temos que entender que existe a pessoa do Espírito Santo. E hoje, se você compreender que ele é aquele que foi designado por Deus para nos ensinar, algo muda dentro de você. Antes de eu orar, eu quero começar lendo um versículo que está lá em Mateus 5, que me chamou a atenção. Quando Jesus subiu no monte e ele começou a ensinar, Mateus capítulo 5, porque ele vive, podemos crer no amanhã. Oh, glória! Está chegando o Natal. Ainda bem que ele veio. Aleluia. Mateus 5, no versículo 3, Jesus começa o sermão dele olhando para a multidão e falando, bem-aventurado. Então ele subiu no monte, em 3 capítulos, capítulo 5, 6, 7. Nesses 3 capítulos, ele começa a ensinar tudo sobre o reino, tudo sobre o novo nascimento, toda a mudança que deveria acontecer. Por isso que ele começa, ele sobe, ele fala, olha, porque naquela multidão, se você ler o versículo 25 de Mateus 4, olha quem fazia parte daquela multidão. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Era para esse tipo de pessoas, esse grupo de pessoas que ele estava falando naquele dia. Então, ele está dizendo, olha, para você entender o que eu vou falar, você vai ter que abandonar tudo o que você aprendeu até hoje. Tem que ser humilde. E tem que abrir o seu coração para ele poder ser ensinado pela verdade. Ele fala algo nesse sermão que é maravilhoso, que é aquela mudança drástica que tem que acontecer comigo e com você. E já aconteceu. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado. Então ele começa a dizer, olha, busca me conhecer, busca pela verdade, busca por aquilo que é eterno, abandona aquilo que é temporário. E quando você olha para o final, pega Mateus 7, ele está terminando a pregação dele. Ele fala assim, ele conta sobre os 2 fundamentos. Ele termina a pregação dele, o ensino dele, falando sobre os 2 fundamentos. Aquela pessoa, por isso que ele começa assim, ó. Se você for humilde de coração, você vai ter que abandonar tudo o que você aprendeu até hoje para você herdar aquilo que eu vou mostrar para você, que é o reino do meu Pai. E no final da pregação ele fala sobre os 2 fundamentos. Bom, se você entendeu tudo que eu falei, se você foi humilde, se você colocar tudo em prática, você vai ser aquela pessoa que vai estar construindo a sua vida sobre o fundamento. E vai vir ventos, tempestades,
e você não será abalado. Você vai chegar no reino, você vai chegar no céu. Mas se você não quiser, se você não atentar para o ensinamento, você continuar no orgulho de segurar o que você aprendeu até hoje e abandonar a minha fala, grande será a destruição. Significa, essa grande destruição é o inferno. Você não vai herdar o céu, você vai para o inferno. Você vai perder tudo? Tudo vai ser desmoronado. Então, ele fez um resumão em Mateus 5, 6, 7. Então, nessa noite, quando a gente estiver lendo algumas coisas na palavra, comece a pensar que existe uma pessoa maravilhosa chamada Espírito Santo. Porque Deus não é contra você, não é contra mim. Quando eu entendi que Deus não quer a minha destruição, Deus não quer me castigar, Deus não quer tirar nada de mim, Deus quer me encorajar, Ele quer me ajudar a andar nesse caminho santo. Ele quer que eu aprenda exatamente o que é ser filha dele, vivendo aqui na terra. Porque nós estamos vivendo aqui temporariamente. Nós não podemos trocar aquilo que é temporário pelo eterno. Por isso que sempre haverá essa divisão. Todo dia nós fazemos escolhas. Por aquilo que vai ser temporário, passageiro, ou por aquilo que vai realmente repercutir na eternidade para nós. Por isso, precisamos, lendo a palavra, permitindo que o Espírito Santo esteja revelando para nós a verdade. Porque existe uma verdade a respeito de todas as coisas que você está enfrentando, que eu estou enfrentando. Às vezes nós temos o hábito que nós aprendemos com o mundo e com a religião, com os conceitos, de que é como se nós fôssemos um robô. Então tem tudo já programado. Minha vida inteira está programada. Sim, Deus sabe exatamente o que eu vou falar daqui 5 minutos. Antes que eu consiga pensar, Ele já sabe. Ele sabe o que eu vou escolher amanhã. Ele sabe tudo. Mas não foi Ele que escolheu. Eu escolhi. Então, é muito importante você entender que as escolhas são suas. Você escolhe. Você não é um robô. Mas você tem que escolher firmado na verdade de quem você é em Cristo, ou você vai escolher na verdade do seu aprendizado do mundo, dos valores do mundo, daquilo que você sente, que você quer. A vontade de Deus para mim e para você é que você chegue no céu, que você nasça de novo, que todos nasçam de novo e todos estejam morando na Nova Jerusalém. Essa é a perfeita vontade de Deus para nós, que a gente ande no amor dele aqui na terra, na nova natureza completa, com todo o entendimento que Cristo tinha, que você também tenha. Mas isso é um grande desafio para você e para mim, porque na realidade, bem assim, de uma maneira bem prática, quando você nasceu um bebê. E você precisa aprender tudo como viver no reino de Deus com a pessoa do Espírito Santo. Simples assim. Tudo que nós aprendemos com o nosso intelecto não funciona. A gente esquece. Você raciocina em cima. Então vamos orar e depois a gente vai começar em Mateus, falando sobre quando Jesus teve que pagar um imposto, tributo. Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Então traga na sua mente o Sermão da Montanha. Jesus disse, olha, humilde, aquele que deu realmente o coração para aprender. Aquele que vai abandonar os pensamentos do mundo, o raciocínio do mundo, e vai abrir a condição para receber o ensinamento, e vai ser manso como Jesus em colocar em prática isso. Então vamos orar? Oh, aleluia! Nosso Deus é bom, é justo, é fiel. Vamos adorar a Deus. Comece a dizer para Deus o tanto que você o ama, o quanto que Ele é importante para você. Quanto a sua vida não é mais a mesma depois que você nasceu de novo. Pai, nós te damos graças nessa noite pela tua bondade. Tu és um Deus bom para nós, um Deus santo. Tu és um Deus extraordinário, extraordinário.
O Senhor tem bondade, o Senhor tem misericórdia para nós, o Senhor tem revelação da palavra para nós. O Senhor é bom, o Senhor tem cura, o Senhor tem provisão. O Senhor é a verdade, absoluta, acima de todas as coisas. Obrigada, Pai, por essa noite maravilhosa. Obrigada pela pessoa, pela presença do Teu Espírito Santo nos ensinando todas as coisas. Muito obrigada pelas pessoas que estão recebendo de Ti nessa noite, que estarão recebendo, Pai. Obrigada por aquele que está comigo, que recebe cura, recebe provisão, recebe entendimento, recebe força para dar passos nessa noite, Pai. Muito obrigada pela presença poderosa do Teu Espírito Santo que nos dá força. Muito obrigada, Senhor, pela liberdade do Teu Espírito Santo conosco nessa noite. Tu és um Deus bom, um Deus santo, um Deus santo, um Deus santo. Tu és santo, 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 santo. Nós te amamos, Pai. Eu te amo, eu te amo. Tu és tudo para mim. Eu te amo, Pai. Eu te amo, eu te amo. Tu és a força dos meus braços. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, Tu és a força dos meus braços, Tu és a minha vida, Tu és tudo para mim. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tu és maravilhoso, Tu és um Deus incrível, Tu és Deus todo suficiente, não existe um Deus maior, não existe um Deus melhor. Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és magnífico. O Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja exaltado nessa noite, Pai. Somente a Ti honra, glória, poder, tudo seja, Pai, em louvor a Ti. Tu és maravilhoso, Tu és um Deus incrível, Tu és um Deus maravilhoso, poderoso, glorioso. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra destrói as mentiras de Satanás. Nós te agradecemos nessa noite, Pai. Nós te louvamos nessa noite, não existe nada maior do que a Tua palavra. Obrigada pela palavra revelada aos nossos corações nessa noite. Muito obrigada pelas questões para nós. Não existe nada que o Senhor não possa fazer por nós nessa noite, no poder do nome de Jesus Cristo. Amém? Oh, aleluia. Então vamos começar lá em Mateus, capítulo 22. A partir do versículo 15. Eu vou ler do 15 ao 22. Essa noite eu quero que você compreenda que você tem poder de escolha. Você não é um robô. O que Deus tem programado para você não está vinculado à sua vida secular. Deus, Ele quer que você cresça no corpo dele. Deus quer que você seja desenvolvido no corpo de Cristo. Deus quer que você aprenda valores eternos. Enquanto nós vivermos aqui na terra, nada irá nos faltar. Tendo com que comer e vestir, estejais contentes. Lá no Sermão da Montanha, ele falou, olha os pássaros. Alguma coisa falta para os pássaros? Não, então não vai faltar para vocês. Por isso vocês comecem a aprender a buscar o meu reino, os meus valores em primeiro lugar, e o resto será acrescentado a vocês. Porque tudo nessa vida passa. Nós estamos passando. Se você olhar, quantas coisas não existem mais na nossa cidade, que há muitos anos existiu. Então, são situações que você tem que começar a pensar. Aqui na Terra, nada é para sempre. Agora, no nosso Pai Celestial, tudo é eterno. A palavra dele é eterna. Então, nessa noite, Deus tem algo para você e para mim relacionado com a eternidade. Ele quer colocar um valor eterno em você. Então, não troque aquilo que é temporário por aquilo que é eterno. Deus quer o seu bem o tempo todo. Ele vai te ajudar. Mas não é Deus que vai escolher se você casa com o João, com o Pedro ou com o Marquinhos. Você vai escolher. Mas Ele quer que você escolha baseado em princípios que Ele já estabeleceu na palavra dele. Por isso que é simples.
Mas não é ele que vai escolher. Você vai casar com um homem que é preguiçoso? Você que conhece a palavra? Um homem que não trabalha? Um homem que não tem nenhum, não é nascido de novo? Um homem não temente a Deus? Você que é temente? Não foi ele que escolheu. Você que tem que se basear em princípios e valores da palavra de Deus e fazer a boa escolha. Você vai casar com uma mulher preguiçosa? A mulher que não é temente a Deus, que não é virtuosa, que não fará bem a você todos os dias da sua vida? Uma mulher que não sabe a responsabilidade dela? É você que tem que escolher, baseado, você que nasceu de novo, em princípios da palavra de Deus. É por isso que quando você vai crescendo, Deus quer que você cresça e amadureça. Quando você vai crescendo, você deixa de ser criança. Você olhar, colocar uma mala contendo 10 milhões de dólares na frente de uma criança de 6 anos de idade, 5 anos de idade, e colocar um, um, um brinquedo extraordinário, maravilhoso, que faz uma porção de coisa, ela vai querer o brinquedo. Ela não vai querer aquela mala de 10 milhões de dólares. Você, que é adulto, você vai querer a mala. Assim nós vamos crescendo e vamos tendo condição de enfrentarmos muitas coisas. Por isso que nós precisamos compreender o que Jesus diz na palavra dele. Por isso temos que entender o poder que há em você aprender com o Espírito Santo, as verdades eternas, para nós deixarmos de sermos crianças e não gastarmos a nossa vida naquilo que não tem valor nenhum, aquilo que é vão, que é vaidade. Então, lá em Mateus 22, no versículo 15, vamos ver a questão do tributo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é essa esfinge e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixaram-no e foram-se. Então ele disse algo aqui. Você vive no mundo e no mundo existem impostos a serem pagos. Existem obrigações a serem feitas nessa terra. E Deus não é responsável. Mas olha só que interessante. Pega comigo Mateus 17. Então você é um cidadão do céu. Pega Mateus 17, 24. Então você é um cidadão do céu hoje, que está vivendo na terra. Então, vivendo aqui na terra, você é um filho de Deus vestindo a roupa de um empresário, vestindo a roupa de uma dona de casa, vestindo a roupa de um médico, de um dentista, de qualquer profissão desse mundo. Você está em algum setor da sociedade, momentaneamente. Não é para sempre. Filho é para sempre? Vai ser professor universitário? Eu já fui. Durou 18 anos, não foi para sempre. Para sempre é aquilo que está sendo construído em mim por meio do Espírito Santo. Os valores de filha que Ele está colocando em mim. Então, aquela minha vida passou. Foi, virou a página. Quando eu chegar do outro lado, não me adiantou nada. Os meus títulos, eu não vou levar isso comigo. Mas os valores eternos estarão atravessando os tabernáculos eternos junto comigo. Então, você tem que começar a pensar que passar tempo com o seu Pai Celestial é um grande investimento.
é o maior investimento que você poderia fazer em você mesmo? Você precisa passar tempo com seu Pai Celestial para aprender exatamente quem você se tornou em Cristo Jesus, porque isso é para sempre. E olha que interessante, Jesus sabia que eles tinham que pagar impostos. Então vamos ver aqui, ó, Mateus 17, 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo, estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar. Olha só. Jesus disse: Pedro, nós temos que pagar impostos para o governo, para César, mas eu vou te dar uma instrução de como você vai conseguir esse dinheiro. Deus tem instrução para você nessa noite, como ele vai te sustentar nessa terra. Você tem que ouvir a instrução, ser humilde para ouvir, ser manso para estar ouvindo aquela instrução, humilde para obedecer, para deixar de lado, reconhecer que você é limitado. Ser humilde é quando você reconhece: Deus, eu sou limitada, eu não sei tudo. Eu estudei na melhor universidade, mas eu não sei. Eu preciso da tua sabedoria, Pai. Eu tenho que ter esse coração humilde para reconhecer: Pai, eu vivo nesse mundo. E o Senhor tem um caminho para que eu seja sustentada nesse mundo. Então eu vou ouvir a instrução. E para ouvir a instrução, eu tenho que me aquietar. Você não consegue dar instrução para pessoas que são hiperativas, que não param para ouvir, que não querem ouvir? Não sei você, mas acontece muito comigo. Alguém vem pedir uma oração para mim, mas ela não quer saber do que eu vou orar. Ela quer saber que eu ore a oração dela. Então ela fala: ora por mim. Então você ora assim, ó: eu quero que Deus faça isso, eu quero que aconteça isso, isso e isso. Na realidade, ela não está interessada no que Deus acha, ela quer simplesmente que Deus faça aquilo que ela acha. Só que não é assim que funciona. Você vai até Deus porque você não sabe o que fazer. E você quer que Ele te ajude a entender o que fazer, como fazer. Só que quando você olha para a palavra de Deus, você entende o coração de Deus, como o Jó falou no final do livro dele: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje é diferente, os meus olhos te enxergam, eu te vejo, eu sei quem tu és. Eu te conheço, não mais de ouvir falar. Hoje, olhando para trás, quando eu me converti, eu tinha 28 anos. Não tenho mais 28 anos. Eu sei exatamente como eu pensava a respeito de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, quando eu tinha 28 anos. Eu não conhecia Deus aos 28 anos. Eu não conhecia Jesus. Eu conhecia uma história que eu aprendi e me contaram, eu repetia. Mas eu não conhecia. Eu só repetia a história. E quando alguém me perguntava, eu tinha uma religião para falar. Qual religião eu pertencia? Mas eu nem sabia direito. Eu desconhecia que aquela religião na qual eu estava não ensinava o que era nascer de novo. Nunca me ensinaram o que era nascer de novo. E graças a Deus por alguém que um dia me deu uma Bíblia, de verdade teve coragem de dizer para mim: você não conhece Deus. Não é muito gostoso alguém chegar para você e você ouvir: olha, você não conhece Deus, você não sabe nada de Deus. Você acha aquela pessoa muito arrogante, muito petulante, mas ela tinha razão. Eu não conhecia. Mas hoje eu conheço. Hoje eu conheço
uma parte, não conheço tudo, mas eu sei que Deus é bom e ninguém consegue tirar do meu coração que Ele não seja bom. Ninguém consegue me convencer de que Deus quer a ruína de uma pessoa, porque isso não é real. Deus não tira as coisas de você, Deus não mata pessoas, Deus não coloca enfermidade nas pessoas. Pelo contrário, Deus te protege. Deus mandou para você uma resposta por meio de Jesus Cristo. Deus não quer que você sofra um segundo sequer. E por que nós sofremos? Pela ignorância? Porque não conhecemos. O meu povo perece por falta de conhecimento, ele não sabe. Então começa a pensar comigo nessa noite, que quando Jesus estava aqui, ele também pagou os impostos, e ele deu para Pedro uma instrução maravilhosa, muito precisa. E nessa noite Deus tem instruções também para você e para mim, de uma coisa secular. E depois nós vamos ver um outro lado, que é realmente você está fazendo a vontade de Deus para o teu chamado, para aquilo que Ele te chamou para fazer, que é uma outra história. Então, olha só, vamos pegar de novo o versículo 27. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol. Não é lançar a rede, Pedro, é lançar o anzol. E o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o, entrega-lhes por mim e por ti. Eram instruções bem precisas. Vai ao mar, mas não é para jogar rede, é para você jogar o anzol. O primeiro peixe, não é o segundo, não é o terceiro, é o primeiro. Não importa o tamanho dele, é o primeiro. E lá dentro tem para você e para mim, para nós dois. Vai e dê a César o que é de César. E continua fazendo o que você foi chamado para fazer. Eu quero que você entenda que enquanto você viver nessa terra, Jesus é a fonte da riqueza para você. Ele é a fonte da provisão para você. Você nunca deve esquecer disso. Ele sabe exatamente o quanto você custa. Ele não é ignorante daquilo que você paga mensalmente. Comece a pensar a respeito disso. Comece a entender que você vale mais do que um pássaro. Se ele cuida dos pássaros, não vai cuidar de mim, de você. Você só tem que fazer algo. Vamos ver aqui, ó. Vai comigo para Atos 13. Aleluia. Vamos ver agora de um outro ângulo, uma pessoa chamada Pedro, chamada Paulo. Atos 13. Versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, ele começa a citar os profetas e os mestres. Então era uma igreja, aqui tem mestres comigo, tem profetas comigo, tem pastores comigo, tem apóstolos comigo, tem intercessores comigo, tem evangelistas comigo, a igreja é completa. E você tem que começar a acordar para essa verdade. Que Deus traçou algo para você, Ele te chamou para uma função no corpo. Todo mundo que nasce no reino de Deus tem uma função. Ninguém é sem fazer nada. Todo mundo tem uma função. Todo mundo. Você pode não querer a sua função, você pode não se preocupar com ela, você não quer conhecê-la, mas existe. E quando você estiver diante dele na eternidade, você vai descobrir. Então eu acho que é mais fácil você começar a pensar hoje: Deus me chamou para fazer algo. Deus me chamou. E Ele quer fazer, não sou eu. Ele quer fazer por meio de mim algo. Deus, Ele não quer que eu faça nada. Ele quer fazer através de mim o que Ele quer fazer. É bem diferente. Por isso que é de graça, gratuito, não tem como comprar.
Mas isso é um trabalhar do Espírito Santo dentro de você e de mim. Porque tem que desprogramar tudo que nós aprendemos quando estávamos mortos, em um mundo caído, pensando como o mundo pensa. Tem que desprogramar tudo e começar a programar de novo. E como que ele programa? Como que transfere o plano perfeito de Deus para mim, para o meu homem interior? Orando em línguas. Não tem outro jeito. Para você descobrir o plano de Deus, o seu chamado, o que Deus quer fazer por meio de você, só tem uma maneira: orando no Espírito Santo. Não existe outro jeito. De nós amadurecermos e nos edificarmos para fazermos exatamente o que Ele quer que nós façamos. Na realidade, é morrer a nossa vontade, para que a vontade dele cresça em nós. Então, não gaste a sua energia, a sua vida, o seu tempo correndo atrás do vento. Não desperdice o seu tempo com coisas passageiras que não vão trazer eternidade, o benefício do valor eterno para a sua vida. Se você é mãe, busque ser uma mãe segundo o coração de Deus. Lá na Bíblia tem como ser uma mãe. Tem como ser um pai. Tem como ser um filho. Tem como você ser um empresário. Tem todas as respostas dentro da palavra de Deus. Nós temos que aprender que não é mais do nosso jeito. Se você quer continuar fazendo do seu jeito, o fim pode parecer no começo bom, mas a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem caminhos de vida, mas o fim é morte. Então vamos atentar para as instruções do Espírito no nosso íntimo. Então, naquela igreja, como existe aqui na igreja de Lins, havia na igreja de Lins, na igreja de Lins, profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles a quem? Ao Senhor. E jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, olha só. Então, aqui começa uma outra história. Eles estavam orando, jejuando, se preparando, até que chega um momento, enquanto você está crescendo e amadurecendo, Deus não é irresponsável. Ninguém manda um bebê para a guerra. Você já viu algum bebê indo para a guerra? Eu nunca vi. Um bebezinho com capacete, você pode até vestir o bebezinho, coitadinho, como um soldado, mas ele não sabe ir para a guerra. Ele não entende. Só vai para a guerra quem é adulto. Quem já sabe estabelecer, sabe receber ordem, sabe quem ele é. Tem que ter um amadurecimento para ir para a guerra. E se você olhar Paulo compara e diz: ninguém vai para a guerra por conta própria. Alguém te mandou para a guerra, a tua nação te mandou para a guerra. E ela é responsável por você. Então, enquanto você não crescer e amadurecer, você está lá nas práticas para você crescer saudável, tendo as vitaminas de maneira saudável. Você vai orando, vai jejuando, vai louvando, vai adorando, vai orando no Espírito Santo. E Deus vai dando. Quem dá o crescimento? Deus dá o crescimento para nós. Pega Atos 20, olha só. Versículo 17. Paulo está falando com os presbíteros da igreja de Éfeso. E ele vai falar alguma coisa, e eu acho interessante, importante que você veja o que Paulo vai falar, porque olha só, Paulo tinha crescimento o suficiente para ser enviado. Se você ler, ele passou 14 anos
sem se manifestar ao mundo como foi manifestado. Demorou 14 anos para Deus de programar tudo que ele tinha aprendido, para colocar de novo dentro dele uma maturidade, uma revelação, um entendimento, que faria com que ele realmente, que o inferno realmente tivesse muito medo de Paulo. Olha só, Atos 20, versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor, Paulo falando para eles, com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Olha a diferença. Quero que você entenda bem isso. Todos nós que queremos viver piedosamente esse evangelho, seremos perseguidos. Isso não deve ser algo extraordinário para você. Enquanto nós estivermos neste mundo, Deus é responsável por nós, Ele não é irresponsável. E tudo o que Ele deseja é que você, que nasceu de novo, esteja cada vez mais perto dEle, próximo a Ele, conhecendo o coração dEle para você, em intimidade com Ele. Então você precisa conhecer o coração de Deus para você. Quando você está lendo aqui, Paulo sabia, ele diz, olha, todo esse tempo, eu preguei com humildade o evangelho, anunciei o evangelho, eu sei que eu tenho que ir para essa cidade, só de uma coisa eu sei, vai ter perseguição, vai ter tribulação, mas não importa o que aconteça, importa que eu faça exatamente o que Deus planejou que eu faça, que eu fizesse. Se eu tenho que atravessar aquele mar, e eu sei que vai ter tempestade no meio, vai ter trovoada, já vai levantar o que for, eu sei que Deus me enviou e eu vou chegar do outro lado, sã e salvo. Vai ter tribulação, mas o Senhor planejou, é a vontade dele que eu chegue do outro lado. Eu estou servindo ao Senhor, é o meu chamado, é Ele fazendo por meio de mim. Então, comece a tirar da sua mente que você está no caminho certo, servindo ao Senhor, quando tudo está indo tudo certo, redondinho, tudo bem. Porque tem muitas coisas que vão acontecer se você estiver seguindo exatamente o que Deus quer que você faça. Olha Atos 21, pega aqui, próximo, versículo 8. Olha só. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. Paulo falando, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor.
Olha só. Vamos ver o que Jesus fala sobre a vontade do Senhor. Pega João 6 comigo. A partir do versículo 35. Eu quero que você entenda que existe uma vida secular. Você está aqui na Terra. E quando você começa a entrar no teu chamado, muitas coisas podem acontecer porque Deus quer, por meio de você, fazer alguma coisa para salvar pessoas. Tudo que Deus deseja é salvar pessoas. Qual foi o problema do filho mais velho quando o filho pródigo chegou em casa? O problema do filho mais velho é que ele não conhecia o coração do pai. Ele não sabia, mesmo comendo com o pai, ele não sabia que o pai desejava ardentemente que o filho voltasse para casa. Que tudo que o pai desejava é que aquele filho retornasse. Por que Deus ama tanto Jesus? Porque Jesus diz, pai, eu vou à terra, eu vou atrás deles, eu trago eles de volta para casa. Eu pago o preço. Eu vou ser o cordeiro lá do Jardim do Éden, morto no lugar de Adão. Eu vou pagar o preço. Eu serei o sacrifício para que o Senhor tenha todos eles de volta para casa. Jesus veio fazer a vontade do Pai. Não fez a vontade dele. Naquele momento crucial, quando ele estava também no mesmo jardim, Adão no Jardim do Éden colocou tudo a perder. Agora no Jardim de Getsemane, Jesus colocou tudo em alta. Ele disse, Pai, eu sei, é difícil, a minha carne está sentindo que vai ser difícil. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E qual era o plano de Deus? Jesus tinha que morrer. Por que Paulo disse, não importa, eu sei que tem cadeias me esperando, eu sei que eu posso até morrer, mas não importa. Eu quero cumprir o chamado do meu Pai, o ministério que ele me confiou. Mas Paulo conseguiu falar isso porque ele tinha amadurecimento, crescimento. Deus jamais estaria enviando Paulo se ele não tivesse força e crescimento e amadurecimento o suficiente para enfrentar tudo aquilo. Deus não é irresponsável, mas Deus precisa que alguém diga, eis-me aqui, Pai, usa a minha vida. Eis-me aqui, Senhor, faça o que o Senhor planejou fazer antes da fundação do mundo, usando a tua vida em mim. Eu estou disposto a ir. Me ensina. É a sua entrega. Ele não vai te obrigar. Mas você tem que manter o foco de quem você é. Qual é a vontade de Deus para você? Olha só. João 6, vamos começar do versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta. Qual é a vontade de Deus, então? Que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, qual é a vontade de Deus? Que todo homem nascido nessa terra saia da família de Adão, entre para a família dele e vá para o céu. E vá morar eternamente na Nova Jerusalém. Esta é a vontade de Deus. É por isso que existem os chamados no corpo de Cristo. Porque é um serviço, é um trabalho. Para quê?
para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas nasçam de novo, para que todas as pessoas que nasçam nesse mundo que jaz em trevas tenham uma chance, a escolha, o livre-arbítrio que é dado a cada um de nós, para sairmos da morte, escolhermos a vida. Então, qual é a vontade de Deus para você? Que você cresça no conhecimento e na graça e na revelação de quem é Jesus Cristo para você. Essa é a vontade do seu Pai. A vida secular, você vai escolher, Ele vai te ajudar. Se você se entregar para Ele, Ele vai dar a instrução precisa para você. Quinha, vá a São Paulo, não compre essa coleção. Essa coleção não vai ser boa. Você só vai comprar isso e isso dessa coleção. E você vai comprar os números tal, as cores tal, porque você vai vender tudo, porque eu sei quem estará indo na tua loja. Ela vai ouvir a instrução. E quem estiver do lado dela comprando, vai, você é louca? Eu comprar preto? Ah, não vai vender. Ela vai vender tudo que ela comprou de preto, porque ela ouviu a instrução e ela obedeceu. Nós temos que ouvir a instrução. Você vai viver nesse mundo e não vai te faltar nada. Todo aquele que em mim confia, dupla honra terá. Mas nós temos que passar tempo com o nosso Pai Celestial. Então, que seja uma noite onde você entenda que você faz escolhas, você tem livre-arbítrio. E Deus não é contra você, Ele vai te ajudar, mesmo que você faça escolhas erradas. Ele diz: me reconheça, Rita, nos teus caminhos. Reconheça onde você caiu. Eu vou endireitar as tuas veredas. Não importa o que você tenha feito errado. Levanta, sacode a poeira e dá passos. Siga a minha instrução, eu vou te guiar fora de toda essa confusão. Eu amo aquele versículo que está em Naum, que Deus tem um caminho no meio da tempestade. Ele tem um caminho para você e para mim no meio da tempestade. Então, o que você tem que fazer? Manter o foco de que a perfeita vontade de Deus para você é que você chegue ao céu. Um caminho de santidade. E que você leve uma porção de pessoas com você, porque o abençoador está em você. Você tem o abençoador. Então, não tenha medo. O mundo jaz em trevas, mas existe a luz da vida em você e em mim. E todo aquele que segue a Cristo nunca andará em trevas. Amém? Aleluia. Então, domingo agora eu vou fazer a ceia, dia 21. Se você quiser participar da ceia, faremos as 2 últimas ceias desse ano de 2025. E depois também na quarta que vem, véspera de Natal, dia 24, espero poder revê-los. Vamos fazer novamente a ceia. Vamos agradecer ao nosso Pai, porque Ele é um Deus bom para nós, Ele é maravilhoso, Ele é extraordinário. Amém? Marciana termina a reunião orando, oh glória, aleluia. Eu olhei para Marilis e falei, vou chamar a Marilis, mas de repente os meus olhos ficaram fixos em Marciana, oh glória. Boa noite. Nosso Pai é bom, justo e fiel. Ele é a nossa alegria. Pai, nós te adoramos. Bendizemos o teu santo nome. Obrigada, Pai, por sua graça, por sua bondade, Pai, por sua fidelidade. Obrigada, Pai, obrigada pelos olhos do nosso coração iluminado. Obrigada, Senhor, por tua palavra para escrita no nosso coração. Obrigada, Jesus, porque tua palavra é a verdade sobre toda e qualquer circunstância, Pai. Obrigada, Pai, obrigada. O Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, Pai. Tu és a nossa força, a nossa rocha, a nossa segurança. Obrigada, Pai, obrigada, porque o Senhor é maravilhoso, maravilhoso, Pai. Obrigada, porque o Senhor é misericordioso. Obrigada, Pai, que o Senhor não olha nossas fraquezas. O Senhor nos vê fortes, corajosos, Pai. Obrigada pelo teu braço forte nos sustentando, Pai. Nós te adoramos.
Nós te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Bendizemos o teu santo nome, Pai. Nós te adoramos, Deus eterno, Deus eterno. Obrigada, Pai, que tudo passa, mas a tua palavra permanecerá para sempre, Pai. Obrigada. Te adoramos, bendizemos a ti, Senhor. Nós te adoramos. Obrigada pela noite de paz. Noite de paz que é nosso direito, deitar, dormir, descansar, Pai. Obrigada. Obrigada porque nenhum sobressalto virá essa noite. Obrigada, Pai, porque o Senhor está conosco. Os teus anjos nos guardam, nos livra. Obrigada, Pai. Nós te amamos, te adoramos e te bendizemos, Pai, no precioso nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, meus irmãos. Ô, glória! Né, seu Dimas? Né, Leandro Augusto? Ô, aleluia!